Soberania, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta no Direito e Literatura para mais um bloco de discussão. No plano internacional, a noção de Estado-nação soberano está em crise ou não? Acho que essa é uma questão que já Gulliver também já discutia, né, Henriette? Sim, já tá presente. Porque o que nós temos? Nós temos, então, esse conflito interno, né, entre aqueles que são adeptos de que cada um poderia decidir sobre como quebrar o ovo ou seguir a tradição, e temos essa lei do soberano dizendo que é necessário quebrá-lo de tal forma. Mas esses descontentes terminam indo para o outro reino próximo, né? E eles estão em pé de guerra, com a ameaça de serem invadidos. Lilliput está com a ameaça de ser invadido. E aí vem Gulliver, então, ao auxílio do monarca e dos liliputianos e consegue desmantelar a frota naval do inimigo e render os inimigos. Neste momento, né, eu gostaria de ler o trecho. Neste momento, o monarca de Lilliput agradece a Gulliver e ele narra o seguinte: é de tal modo desmedida a ambição dos príncipes que ele não queria outra coisa senão reduzir todo o império de Blefuscu a uma província, passando a governá-la por meio de um vice-rei, e destruir todos os exilados da extremidade grandistas, que defendiam que deveria se quebrar o ovo pela parte maior, e obrigar toda a gente de lá, da outra nação, a quebrar os ovos na extremidade menor, tornando-se assim o único monarca de todo o mundo. Ou seja, não só ele cria uma lei que deve ser seguida pelos seus súditos, mas após uma invasão bem-sucedida, ele quer reinar também e determinar como é que o povo da outra nação irá quebrar os ovos. Blefuscu é a Crimeia de Lilliput. Mas a grande questão está sempre colocada essa questão da igualdade dos soberanos, né? Ou seja, exatamente para evitar que um, né, se projete sobre o outro, né? Ou seja, tanto a gente viu isso no pós-Segunda Guerra, com toda a questão da Guerra Fria e da dissuasão entre a questão da tecnologia nuclear, do controle de armas atômicas. Até hoje, nós estamos vendo aí, esses dias aí, a discussão com o Irã e o controle do desenvolvimento de armas atômicas pelo Irã e tal. Que volta àquele problema inicial do Argos, ou seja, a questão da autonomia decisória, dos estados serem autônomos e poderem decidir autonomamente, e da ingerência, tanto dessa, que hoje, mais contemporaneamente, dessa ordem internacional sobre determinados estados, ou de alguns estados sobre outros estados. E eu acho que coloca dois problemas que são fundamentais nesse processo, que um é a questão da guerra, né, historicamente, e a questão é a crise do Estado, porque o Estado ele já nasce em crise, de certo modo, né, e às vezes a gente brinca assim, o Estado morreu, viva o Estado, porque ele morre, mas está sempre aí, de certo modo. Né? E essa questão da guerra, e aí todo o debate em torno da guerra, da própria processo de civilização da guerra, de controle da guerra, e hoje a questão do terror. Por quê? Porque o terror não é uma disputa entre Estados, é uma disputa, às vezes, entre Estado ou entre a ordem internacional e algo amorfo, transnacional, que não é, hiperpassa, e aí você rompe com isso que fazia parte da tradição do próprio Estado moderno, ou seja, as disputas eram entre Estados, mesmo alguns mais fortes, que queriam impor as suas vontades a outros, que querem ainda até hoje, e outros mais fracos, mas eram entre Estados, e você regulava isso, o direito internacional desenvolveu esse processo. Agora, o terror não tem mais isso. Quer dizer, não é uma questão entre Estados. Essa igualdade de soberania, pelo menos para alguns, né? E depois operamos com blocos, né? Sim, aí você começa a construir outros modelos que já não dialogam mais com essa coisa moderna, no sentido clássico, né, dizer, bom, dos Estados-nação, né, dos Estados nacionais, com a sua territorialidade, e essa é uma questão importante, a questão da geografia, né, o espaço no qual esse poder se exerce, e ao mesmo tempo que ele consegue reagir à invasão externa. Isso é que estabelece o território, as fronteiras, Falar em fronteiras, é muito engraçado, assim, meio bizarro. Se você vai aqui você vai para o Uruguai ou vai para a Argentina ou para qualquer dos países da América Latina, você entra no Peru, por exemplo, é uma burocracia bárbara. Eu fui ao Peru,
uma burocracia bárbara. Parece outro planeta, assim, você precisa preencher vários documentos, enfim, vários países. E aí você entra na Europa pela Alemanha ou França, qualquer lugar, e você passeia por todos os países, inclusive Hungria, qualquer lugar desses, como se não existissem fronteiras, é isso que o Bolzan está fazendo. Mas aqui na América Latina isso é uma coisa assim muito, muito bizarra ainda. E paradoxalmente o sujeito que mora no Chuí, que é uma fronteira seca, ele circula para lá e para cá, as pessoas que estão ali, aí ninguém pede nada de passaporte. E isso que é bem engraçado, né? E retomando um aspecto que o Bolzan mencionou, quando falava dessa soberania interna, soberania externa, parece que na relação dos Estados reaparece um problema da relação dos indivíduos, porque ao mesmo tempo que nós precisamos uns dos outros, nós entramos em conflito com aqueles que nos circundam, né? O Kant usou uma expressão, Kant, que é o autor da República Mundial, por sinal, né? Sim. Retomada contemporaneamente por Otfried Höfer em Tübingen, e já esteve aqui conosco algumas vezes no Rio Grande do Sul, essa insociável sociabilidade humana, vamos dizer assim. O Kant usou essa expressão, insociável sociabilidade, é o fato de estar vertido para o outro, mas ao mesmo tempo numa situação conflitiva com o outro. E eu gostaria de retomar um aspecto, também que foi mencionado anteriormente, que é a crise do Estado-nação. O Friedrich Müller, filósofo de Heidelberg, com quem tu interages, né, Lênio, escreveu um texto belíssimo sobre esse assunto, e um colega nosso de Santa Catarina também, o professor Alessandro Pinzani, a crise do Estado-nação comparado, por exemplo, com a questão do capital transnacional. E as fronteiras do Estado hoje, elas entraram em crise, vamos dizer assim, devido à era da globalização. E o capital que se movimenta de outra forma que não nos limites, vamos dizer assim, estatais. Eu acho que esse é um questão, se rompe a territorialidade, né? Tem o Stefano Rodotà, na Itália, escreveu um livro chamado O Direito de Ter Direitos. E ele vai falar, dentro desse processo, dizer assim, que nós vivemos o fim da geografia. Porque de fato, você não tem uma territorialidade mais que delimita os espaços de ação e de reação do próprio soberano. Né? Existe, inclusive, extraterritorialidade, você tem construções supranacionais hoje no campo do direito, o modelo europeu de diálogo, que também pode ser um exercício de soberania ou pode ser uma redução da soberania. Então, essas questões me parece que colocam um problema novo para se discutir o processo da soberania. Né? Junto com isso, as questões, né, políticas, as questões econômicas, né, que terminam definindo atitudes dos governantes de retaliação, de defesa dos seus parceiros, de privilégios de alguns, e que torna a questão bastante complexa, né? Quem é o soberano nessas relações? Na verdade, aquele soberano construído robesianamente, a partir da vontade comum, do contrato social, se diluiu, se fragmentou hoje. Quem decide sobre o quê? Quais são as capacidades decisórias que detêm os Estados nacionais hoje para decidir alguma coisa, sobretudo no campo da economia? Eu pergunto para vocês, por exemplo, a noção de soberania e independência dos Estados. Agora, o novo acordo Estados Unidos-Irã, e Israel perguntava, dá para botar uma cláusula aí que o Irã reconhece que Israel pode existir? Não, essa cláusula não constou. E isso é tão paradoxal que a gente vive nesse processo de desconstrução dos Estados nacionais e ainda vive num processo de construção de Estados nacionais, de desejo por ser Estado-nação. A própria questão da autoridade palestina, agora querendo participar do Tribunal Penal Internacional. Aderiu agora. Aderindo, quer dizer, mas que não é um Estado e o Tribunal Penal Internacional é uma organização que também ultrapassa essas fronteiras territoriais e que muitas vezes decide sobre questões que seriam tradicionalmente questões de soberania local, né, ou soberania nacional. Então, isso me parece que a questão contemporânea hoje coloca um problema grave para definir essas questões. Né? Eu queria perguntar para vocês, é uma provocação, com a noção, o professor Bolzan, que escreveu comigo o livro sobre isso, e o Drayton, que sabe o Leviatã quase de cor,
E por exemplo, a noção de Estado moderno, soberania, e se você olhar a África, e aí você não tem, às vezes, nem secularização, nem soberania, as tribos passam de um lugar para o outro, e você acha que a falta de um Estado moderno, estrito sensu, atrapalhou as possibilidades de democracia nos países, por exemplo, teológicos ainda e outros tribais ou não secularizados ou ditatoriais, como na África, que tem tantas ditaduras? Eu sou fortemente tentado a afirmar que sim. Essa é uma tese que eu tenho levantado, sim. Não sei nem a tua posição, mas eu não quero fazer um destino histórico, né, um mecanicismo, mas... Hegel, de alguma forma, faz, né? Ele coloca estágios evolutivos, vamos dizer assim, e chega até a consciência da liberdade. Isso me parece um ponto... E a secularização seria um momento importante. Nessa situação que colocaste. Interessante que nós falamos em pós-modernidade, pós-moderno, narrativa, mundo não tem mais, não existe mais mundo. Convivemos mundialmente falando, com esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um tema fundamental hoje. Ou seja, será que passar pelo Estado, a fase do Estado, e como se constitui esse Estado? Porque o problema da África é um problema, quer dizer, que o processo de descolonização da África que construiu Estados nacionais, vamos dizer assim, recortados quase que retilineamente, né? E aí acabou gerando muitas vezes essas disputas internas entre tribos que eram inimigas e que acabaram dentro do mesmo território, e que aí uma quer ser o soberano sobre a outra. Ou a linha repartiu a própria tribo. A própria tribo em duas e colocou em dois lugares diferentes. Artificialmente. Né? Artificialmente. Porque, de fato, o Estado, eu acho que isso é importante tomar consciência. O Estado, esse poder é uma instituição moderna, é uma instituição histórica, foi construído historicamente. Será que é necessário passar por ele? Será que nós estamos ultrapassando, vamos chegar numa outra fase, num outro modelo de sociedade? Será que não é que nem no direito, não esgotamos o paradigma da subjetividade, quer dizer, não superamos, não realizamos a intersubjetividade, nos atiramos nos braços das narrativas da pós-modernidade e aí saímos... Com a dissolução da subjetividade. Não há mais nem subjetividade, fica com isso que você ia dizer, vamos para um rápido intervalo, no último bloco... Ele está empolgado o programa, a gente continua a discussão sobre soberania, falando mais sobre isto tudo em tempos de globalização. Não perca, já voltamos.